Na fila do supermercado, um caixa se dirigiu à senhora que estava passando as compras e falou para ela: da próxima vez que a senhora voltar ao mercado, traga as suas próprias sacolas, porque essas plásticas que a senhora está usando não ajudam o meio ambiente. A senhora, constrangida, falou: desculpa, é que na minha época a gente não tinha essa onda verde. E aí o funcionário respondeu: esse é o nosso problema de hoje em dia, minha senhora. A sua geração não se preocupou suficientemente com o nosso meio ambiente. Ela, mais constrangida ainda, falou: eu acho que a nossa geração não deve ter se preocupado adequadamente com o meio ambiente. E eu vou te contar, mas eu vou te contar um pouquinho da minha época. E ela começou. Naquela época, na minha época, as garrafas de leite, refrigerante, cerveja, elas eram devolvidas no supermercado, que pegava esses vasilhames, levava para a fábrica, que lavava, esterilizava e colocava de volta para o uso. A gente, inclusive, tinha desconto para cada vasilhame que a gente trazia aqui para contribuir. Aí ela continuou: na minha época, você sabia que as fraldas eram lavadas à mão? Nos tanques, porque a gente não tinha fralda descartável. Aliás, a secagem dessas fraldas eram feitas com energia solar e eólica, sol e vento. Sabe por quê? Porque a gente não tinha máquinas secadoras potentes, que, pasme, são elétricas. E continuou. Naquela época, a gente tinha apenas uma TV de 14 polegadas na sala. Muito diferente de hoje em dia, que tem uma TV em cada quarto. E elas são imensas. E cada probleminha que dá, elas são facilmente descartadas, que aliás a gente nem sabe onde, e facilmente substituídas. Na cozinha, por exemplo, meu filho, a gente tinha que fazer tudo à mão. Sabe por quê? Porque não existiam essas batedeiras superpotentes elétricas que fazem quase tudo por nós. Quando a gente enviava coisas frágeis pelo correio, a gente embrulhava naqueles folhas de jornal fedidos, muito diferente de hoje, que tem os plásticos bolha e aqueles pallets de plástico que duram até 5 séculos para degradar. Mas eu acho que você tem razão, a gente não tinha preocupação com o meio ambiente. Inclusive, naquela época, até para cortar grama, não existia motor a gasolina. Era no tesourão. Isso trazia músculos. Os exercícios naquela época eram diários. A gente não precisava ir para uma academia usar as esteiras elétricas. Quando a gente tinha sede, por exemplo, a gente parava numa fonte para beber água. Mas hoje não, hoje está fácil, né? Copos descartáveis, garrafas PETs que inundam os nossos oceanos. Realmente, a gente, naquela época, não tinha essa onda verde. Naquele tempo, as pessoas tomavam ônibus, iam para a escola de bicicleta e não faziam, por exemplo, os pais de motoristas 24 horas. Mas, realmente, eu fico bem impressionada quando eu vejo um jovem como você tão preocupado com o meio ambiente. Mas eu duvido que algum desses jovens hoje, com tanta conveniência, abriria a mão disso para viver sequer uma semana do jeito que nós vivíamos. Se você gostou desse vídeo, envie a algum jovem que tem tudo à mão. Essa aula gratuita, ministrada por uma idosa considerada ultrapassada. Esse texto é de um autor desconhecido que eu recebi da Cris Cerqueira, que eu acho ela bem inteligente e a gente tem conversas bem ricas pela internet. Obrigada, Cris.